E aí, terceiro ano, gravando esse vídeo para que a gente possa fazer uma revisão do contexto de gramática. E esse conteúdo vai ser revisado pela atividade que eu passei para vocês, certo? Lembrem aí que o nosso conteúdo de gramática era período composto por subordinação, ok? E uma das coisas que a gente discutiu foi essa diferenciação do que seria uma oração subordinada e o que seria uma oração principal. Lembrem-se aí, uma oração principal é aquela que não tem sentido completo. Ela precisa de um complemento para fazer sentido. Se nós estamos falando de período composto, né, nós temos duas orações, certo? Uma oração, ela não tem um sentido completo, e no caso, a segunda oração, ela vai complementar o sentido dessa primeira, que a gente vai chamar de oração principal. Bem, na primeira questão, ele pede para que vocês classifiquem cada uma dessas letras, né? Então, cada letra, ele coloca uma oração e vocês vão ter que dizer qual seria a oração subordinada de cada letra. Então, nessa primeira, ele colocou o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Eu já coloquei a resposta. A resposta é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O que foi que eu disse para vocês que a gente tem que fazer quando a gente vai ter que identificar se a objetiva é direta ou indireta? Primeiro, se for uma objetiva direta, a primeira coisa que a gente tem que identificar é se há um sujeito. É a primeira coisa que vocês têm que identificar. Lembrando também dessas observações que eu coloquei aqui ao lado, certo? A primeira coisa que eu lembrei para vocês é que nós temos vários tipos de oração subordinada, certo? A primeira, nós estudamos que é a oração substantiva. E toda oração subordinada substantiva, ela vai ser iniciada ou com que ou com se, ok? Sempre não, assim, não vou colocar sempre, né? Mas para lembrar, geralmente, essas orações subordinadas substantivas, elas vêm acompanhadas de conjunção que ou se. E, no caso, a objetiva direta, ela é uma oração subordinada substantiva. Então, vocês têm que lembrar da regrinha, né? Que é essa, no caso, das orações subordinadas substantivas. Lembrar que não é só uma oração subordinada substantiva que a gente tem, mas várias, certo? Enfim. Então, assim, regrinha que a gente tem que saber. É oração subordinada substantiva? Identifica logo o que é oração principal, o que pode ser oração subordinada. Identificou a oração subordinada? Identifica se ela inicia ou com que ou com se. Identificou? Beleza. O que a gente vai ter que identificar agora? Qual tipo de oração subordinada substantiva é? Então, vamos lá. Então, você vai identificar primeiro aqui se há um sujeito nessa oração principal, certo? Quando eu peço para vocês identificarem sujeito, é na oração principal. E aqui ele coloca: meu Deus, por que me abandonaste se sabia? A primeira coisa que eu pergunto é: quem é que me abandonastes? Quem foi que me abandonou? Deus. Então, eu tenho um sujeito nessa oração principal. Confere. A primeira coisa que eu tenho que fazer não é achar um sujeito. Já achei. Quem foi que me abandonou aqui? Deus. Beleza? Então, segunda coisa que a gente tem que identificar no caso aqui, que ele está afirmando que é uma oração substantiva objetiva direta, fazer aquele macetezinho que eu fiz para identificar se é oração indireta ou direta. Quem abandona algo ou alguém. Eu coloquei aqui no número 2 para que vocês observassem, né? Note que eu não perguntei de algo. Quem abandona de algo, não. E sim algo. Quem abandona algo. Se nessa pergunta eu não coloquei preposição, né, como está aqui, se nessa pergunta eu não acrescentei preposição, então ela é uma objetiva direta. Agora, se eu tivesse feito a pergunta e nessa minha pergunta eu tivesse acrescentado o de algo, né, e fizesse sentido, aí sim seria objetiva indireta e não direta, certo? Tá dando para entender?
Então, primeira coisa, por que eu sei que ela é objetiva direta? Primeira coisa, eu vou ter que identificar se há um sujeito. Identifiquei o sujeito? Pronto. Então, observe que a objetiva direta, ela tem um papel de objeto direto, certo? Então, lá nessa primeira oração, vocês vão ter que identificar o verbo, né? Por que me abandonaste se sabias, né? Quem abandona, abandona algo. Quem abandona, abandona algo ou alguém. Se nessa minha pergunta eu não fiz o acréscimo de uma preposição, então ela é objetiva direta, certo? Pronto. Na letra B, a resposta correta, assim, na letra B, a alternativa é nunca duvidei de que estivéssemos certos. Já tô dando um macete aqui muito massa, né? Já tô dando a resposta que tem o de que, né? De que. Tô colocando uma preposição. Se eu tô colocando uma preposição, ela pode ser objetiva indireta. Então, se na prova de vocês tiver uma alternativa em que apresente esse de que, cuidado, porque ela pode ser uma objetiva indireta, certo? Então, vamos lá. Então, a resposta aqui, na verdade, é indireta. A primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar se há um sujeito. Pronto, vamos lá. Nunca duvidei de que estivessem certos. Primeira coisa, identificar se há um sujeito na oração principal, certo? Bem, aqui eu tenho a oração principal, nunca duvidei. E de que estivessem certos seria a nossa oração subordinada substantiva, né? Lembrem que pela regrinha tem que começar com a conjunção, certo? Mas observem que só há o acréscimo dessa preposição. Mesmo assim, isso aqui tudo seria oração subordinada, certo? E essa aqui seria a oração principal. Então, nunca duvidei de que estivessem certos. Vamos para a primeira oração, né? A oração principal, ó. Nunca duvidei. Quem é que nunca duvidei? Pode ser eu, né? Eu nunca duvidei. A pessoa eu. Ela não tá aí de forma explícita, mas tá implícita, né? Então, eu tenho um sujeito nessa oração. Pronto, então ver se há um sujeito na oração. Beleza, eu vi. Agora, vamos lá. Quem duvida? Primeira coisa que eu vou olhar, segunda coisa, aliás, que eu vou olhar é o verbo. Quem duvida, duvida algo ou duvida de algo? Quem duvida, duvida de algo e não algo. Se na minha pergunta, ao invés de algo, eu acrescentei de algo, então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque na objetiva direta, eu vou ter um sujeito, mais o verbo transitivo, certo? Mais o objeto direto, certo? Tudo bem? Pronto. Lembrem aí do de que, né, que eu coloquei, que às vezes pode surgir, ok? De algumas orações subordinadas, elas virem pela regra com a conjunção que ou se, mas vocês podem pegar alguma questão em que a alternativa ela tem o de que, por exemplo, né? Como vocês viram na alternativa anterior, certo? Então, aqui essa observação é para vocês prestarem mais, aliás, terem mais cuidado na hora da atividade e na hora da prova. Então, a objetiva indireta e a completiva nominal, que no caso é outra oração subordinada que nós vamos estudar, elas são as únicas que vão começar com preposição, ok? Esse negócio de que, então, geralmente elas vêm na objetiva indireta e na completiva nominal. Então, lá na hora da prova, vocês têm que estar muito atentos na questão para não confundir, porque pode ser indireta e pode ser completiva nominal. Pronto, a próxima alternativa, ela coloca o seguinte, ó, não tive dúvida de que estivessem certos. Pronto. A resposta logo dessa alternativa é que essa alternativa ela é uma oração subordinada completiva nominal. Essa é a resposta, beleza? Agora, bora só recapitular, né? O que geralmente vai ser a completiva nominal.
ela vai ter função de complemento nominal, ou seja, ela vai completar o sentido do nome. O que pode ser esse nome? Pode ser um substantivo, pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo. Então, lá na hora, você vai ter que identificar, como sempre, onde é que está a oração principal, certo? Identifica a oração principal, identifica se dentro dessa oração principal eu tenho um nome, se eu tenho algum nome, ok? Um desses nomes aqui, tudo bem? Então, você vai identificar se esse nome, ele precisa de um complemento. Vê como é diferente, né, da ideia, por exemplo, do objeto indireto, né? O objeto indireto, ele é muito mais voltado para o verbo, né? A gente vai completar o verbo no objeto indireto. Aqui não, a gente vai completar o nome, ok? É tanto que no objeto indireto, vocês vão fazer a pergunta para o verbo. Aqui não, aqui você faz a pergunta para o nome, que pode ser o nome mesmo, substantivo, advérbio, adjetivo. Por isso que a gente está falando de complemento nominal. Complementa o nome, dá sentido a esse nome, complementa o sentido dele. Então, vamos lá. Não tive dúvidas de que estivessem certos. Então, aqui na oração principal, vamos supor que a oração fosse só isso. E eu só falasse o seguinte, eu não tive dúvidas. A gente sente que falta algum complemento, né? Então, observe que na oração principal nós temos o nome dúvidas, que é um substantivo o quê? Abstrato, né? Lembrei o que é um substantivo abstrato? Ele vai nomear o quê? Pode nomear ação, pode nomear sentimentos, pode nomear estados. No caso aqui, o estado do sujeito aqui é dúvida, né? Ou pode estar ligado também a sentimento, né? Que dependem de outro ser concreto para existir. Então, nós temos aqui um substantivo abstrato. E notem quando eu digo assim, não tive dúvidas. Geralmente, quando a gente tem dúvidas, de alguma coisa, né, não? Então, a gente, geralmente, quando eu diz, quem tem dúvida, a gente precisa saber de quê, né? Eu tenho dúvida. Imagina tu chegando pra mim e dizendo assim, Luana, eu tenho dúvida. E pronto, não dissesse mais nada. Aí eu ficava perguntando, sim, mas tu tem dúvida em quê? Então, a gente precisa de um complemento para esse nome. Observe que eu não fiz a pergunta para o verbo, fiz a pergunta para o nome. O nome que está precisando de um complemento, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é procurar a oração principal, como sempre. Ver se tem algum nome, né, que precise de complemento. E se esse nome precisar de um complemento, então ele é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Lembrem-se aí do detalhe também que a completiva nominal, ela geralmente ela vai vir com uma preposição, certo? Observe, vocês lembram que eu falei da preposição? Então, nós temos aqui a conjunção, que já está na regra, né? Se ela é substantiva, a oração subordinada, ela sempre vai iniciar com a preposição que ou se. Só que, quando a gente está falando de completiva nominal e de objeto indireto, a gente vai ter o acréscimo da preposição, certo? Pronto. Então, praticamente do mesmo jeito, a gente tem na letra D. Na letra D, eu também vou ter uma completiva nominal. Observe. Sou contrário a que se conceda tal regalia. Observe que eu tenho uma preposição bem aqui, ao lado. O a, o que, duas coisas totalmente fora, né, do contexto. E eu tenho o se, que se aplica à regra geral da substantiva, ok? Então, tem o a, o que e o se, beleza? E vamos na oração principal, ó. Sou o contrário. Imagine você chegando para mim e dizer, eu sou o contrário. Sim, a gente é contrário a alguma coisa, né? A gente precisa explicar. Então, ele precisa de um complemento. Esse contrário aqui, ó, que no caso o nome aqui é substantivo, também é abstrato. Então, por isso, todo o restante aqui é oração subordinada, substantiva, completiva, nominal.